Olá, curiosos e curiosas, sou o Heitor, o seu apresentador. O oceano é um lugar muito perigoso, sejam as ondas enormes, as correntes fortes ou as águas geladas, eles realmente têm o potencial de eliminar você em um instante. Hoje estamos nos aventurando nas águas turvas e misteriosas. Descubra agora os 15 tipos de peixes mais perigosos de todos os tempos. Em 15º lugar. Peixe agulha. Medindo apenas 1 metro de comprimento e pesando apenas 4 quilos. Os peixes agulha são muito mais perigosos do que parecem, porque esses peixes não apenas têm uma batida longa e óssea, mas também têm tendência a saltar para fora da água a velocidades de até 60 km por hora. Infelizmente, isso os tornou um verdadeiro terror em seus habitats, nos oceanos Índico e Pacífico. Eles são atraídos pelas luzes dos barcos e muitas vezes saltam e empalam marinheiros desavisados, são amplamente considerados serem, ainda, mais perigosos do que os tubarões para os pescadores que trabalham em áreas infestadas de peixes agulha. Em 14º, arraia. Como o nome sugere, as arraias se destacam por terem um ferrão próximo à base da cauda, embora geralmente sejam dóceis, não hesitam em usar, disse ferrão quando estão ameaçadas. Normalmente isso só ocorre com humanos, se pisar acidentalmente, pois eles tendem a se enterrar sob a areia como camuflagem para emboscar a presa. Infelizmente essas picadas são extremamente dolorosas e muitas vezes causam sintomas secundários, como morte do tecido local, náusea, vômito, diarreia e câimbras musculares. Embora arraias menores provavelmente não matem você, espécies maiores podem representar uma ameaça muito real, como no caso do famoso ecologista Steve Irwin, que aprendeu isso da maneira mais difícil em 2006, quando infelizmente faleceu após entrar em contato com uma de 2 metros. Ao avistar uma arraia, recomendamos nadar na outra direção para se manter seguro. Em 13º, enguia gigante Morei. Embora existam mais de 200 espécies diferentes de moreia, a moreia gigante é certamente a mais problemática encontrada em todos os oceanos, Índico e Pacífico, podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 30 quilos, embora não sejam tão agressivos por passarem a maior parte do tempo nas tocas, podem causar sérios danos quando tentam alimentá-los, pois às vezes eles avançam e mordem os dedos dos mergulhadores. Como resultado, recomendamos ficar bem longe deles em sua próxima aventura de mergulho. Em 12º lugar, barracuda. Encontrada nos oceanos de todo o mundo, a barracuda é um predador de ponta que tem o potencial de causar sérios danos, atingindo comprimentos de até 2 metros e pesos de até 50 quilos. A barracuda é absolutamente enorme e também ostenta uma dentição afiada para mastigar suas presas, mas de modo geral barracudas são inofensivas para nós, humanos, pois normalmente atacam apenas outros peixes. No entanto, em águas turvas, elas são conhecidas por morder os braços e pernas de humanos depois de confundir com a barriga de um peixe. Elas também são conhecidas por mastigar objetos brilhantes como fivelas de cintos, colares e brincos. Como resultado, essas barracudas bestiais realmente podem ser bastante perigosas. Em 11º lugar, peixe pescador. Quando se trata de criaturas do fundo do mar, poucos são tão assustadores quanto os peixes pescadores, embora tenham apenas o tamanho de uma xícara de café, uma aparência bastante assustadora, com 200 espécies diferentes, cada uma apresentando uma isca proeminente que fica pendurada, digamos, em sua cabeça. Eles vivem muito abaixo do nível do mar para que possam entrar em contato com os humanos. Os peixes pescadores são extremamente perigosos para os peixes. Em 10º lugar, água-viva de caixa. Enquanto receber uma picada da maioria das espécies de água-viva já seria doloroso, a água-viva de caixa definitivamente aumenta um nível, porque esses peixes agressivos são encontrados em todos os oceanos, Índico e Pacífico, administram uma das picadas mais tóxicas do mundo. Agora, no que diz respeito às águas-vivas, as águas-vivas de caixa são bastante massivas, chegando em cerca de 3 metros de comprimento. Seus tentáculos têm cerca de 5.000 células urticantes cada, e cada um está equipado com uma toxina que ataca o sistema nervoso do coração e as células da pele. Infelizmente, essa toxina é tão dolorosa, que sabe-se, que vítimas humanas entram em choque e se afogam, ou morrem de insuficiência cardíaca poucos momentos depois de entrar em contato com uma, mas mesmo se você sobreviver, poderá sentir uma dor considerável por semanas, muitas vezes as cicatrizes significativas, onde os tentáculos entram em contato com a pele. Para se proteger, sugerimos nadar na outra direção, se avistar uma dessas na água, durante suas próximas férias na praia. Em 9º lugar,
baleia assassina. Baleias assassinas, também conhecidas como orcas, são um dos maiores atrativos em parques como o SeaWorld. Essas criaturas marinhas são realmente impressionantes, com comprimento variando entre 6 a 8 metros e peso que pode ultrapassar 6 toneladas. Embora sejam chamadas de baleias assassinas, elas são, na verdade, o maior membro da família dos golfinhos. As baleias assassinas são predadoras poderosas, caçando em grupos organizados e perseguindo presas como focas, bacalhau e até mesmo outras baleias. Embora possam parecer ameaçadoras, os ataques a humanos na natureza são extremamente raros. No entanto, a história muda quando essas criaturas são mantidas em cativeiro. Em ambientes confinados, baleias assassinas podem se tornar perigosas, atacando seus treinadores devido à frustração, estresse ou solidão. Esses ataques podem resultar em ferimentos graves e, em alguns casos, até mesmo na morte. Tais incidentes contribuíram para uma má reputação dos programas de baleias assassinas em cativeiro nos últimos anos, gerando debates sobre a ética de manter essas criaturas em parques aquáticos. Se você quiser acompanhar mais conteúdos interessantes, certifique-se de se inscrever no nosso canal com notificações ativadas e clicar no botão de curtir. Em oitavo lugar, peixe-pedra de Recife. Embora possa parecer apenas uma rocha ou um pedaço de coral, o peixe-pedra de Recife é um dos peixes mais tóxicos do mundo. Encontrado em recifes de corais ao longo dos oceanos Índico e Pacífico, ele é um mestre do disfarce que se esconde no fundo do mar para se camuflar com seus arredores. É enquanto está no fundo do mar que ele caça, nadando rapidamente e capturando presas insuspeitas em velocidades tão rápidas que um ataque de peixe-pedra de Recife geralmente dura apenas 0,015 segundos. No entanto, embora esses peixes geralmente não sejam um perigo para os humanos, eles podem se tornar uma ameaça. Isso porque possuem 13 espinhos dorsais que contêm um veneno altamente tóxico. Esse veneno pode causar dor intensa, insuficiência cardíaca e até morte se não for tratado. Felizmente, desde 1959 existe um antiveneno que pode tratar picadas de peixe-pedra. Além disso, é dito que colocar a área ferida em água quente pode ajudar a aliviar a dor. Como os peixes-pedra só picam se forem pisados ou tocados de alguma forma, é muito fácil evitá-los durante o mergulho, desde que você mantenha as mãos e os pés longe. Em oitavo, peixe-tigre Golias. Enquanto a maioria dos peixes nesta lista apenas ataca humanos se provocados, o peixe-tigre Golias se destaca por ter atacado ativamente os humanos em diversas ocasiões. Encontrado em toda a bacia do rio Congo, o peixe-tigre Golias é bastante grande, atingindo comprimentos de cerca de 1,5 metro e pesos de até 50 kg. Ele caça emboscando pequenos peixes, acelerando em direção a eles e prendendo-os com uma grande dentição, com cada dente crescendo normalmente até 1 polegada de comprimento. Como resultado, não deveria ser uma surpresa que o nome local para a espécie é Omumbenga, que significa o peixe perigoso em Swahili. Mas o que torna o peixe-tigre Golias realmente perigoso é o fato de que ele frequentemente ataca presas muito maiores do que ele. Como tal, ele tem atacado rotineiramente crocodilos e humanos, e as histórias percorrem toda a bacia do rio Congo, de ataques dessa criatura desagradável. Como resultado, recomendamos ficar longe desta água, a menos que você queira se tornar sua próxima vítima. Em sexto lugar, piranhas de barriga vermelha. Em todo o rio Amazonas, há bandos de peixes predadores conhecidos como piranhas de barriga vermelhas. Esses carnívoros malucos, que crescem até cerca de 50 centímetros e pesam cerca de 5 quilos, são notáveis porque não são apenas comedores de carne, mas também têm dentes extremamente afiados. Normalmente, eles usam esses dentes para perseguir pequenas presas, como vermes, crustáceos e peixes, e, de fato, muitas vezes procuram plantas e insetos para atender às suas necessidades dietéticas. No entanto, quando a comida é escassa, as piranhas às vezes se unem para bater presas grandes no que é conhecido como frenesi alimentar, geralmente comendo o referido indivíduo grande em poucos minutos. A vítima normalmente será um animal como uma capivara ou uma garça. No entanto, em alguns casos, a vítima, infelizmente, será um ser humano, e, embora tais ocorrências sejam extremamente raras, infelizmente, levaram a um número de mortes muito horríveis. Em quinto lugar, peixe-espada.
Como o nome sugere, são definitivamente um dos peixes mais afiados que existem, porque seus bicos em forma de espada são extremamente afiados e duráveis. Eles são normalmente usados para caçar peixes menores. No entanto, em vez de empalar suas presas com sua espada, eles normalmente usam como foice, cortando pequenos cardumes de peixes para derrubá-los e devorá-los. Embora suas velocidades rápidas e estilo de caça feroz não representem um perigo real para os humanos, o peixe-espada pode ser um grande perigo quando são arpoados. Isso porque, quando empalados, eles normalmente pulam ou mergulham de uma forma que possa danificar um barco ou ferir um ser humano. Infelizmente, um homem havaiano chamado Randy Lames descobriu isso da maneira mais difícil em 2015, quando se tornou a primeira pessoa registrada a ser morta por uma dessas criaturas. Ele havia atirado em um com seu arpão, quando, por instinto, o peixe-espada pulou e, no processo, perfurou Lames no peito, levando-o a falecer mais tarde no hospital. Isso só mostra o quão perigoso o peixe-espada realmente é. Eles são muito mais perigosos quando estão fora da água do que quando estão dentro dela. Além disso, sua carne contém níveis muito elevados de mercúrio, e isso é especialmente preocupante para mulheres grávidas. Acontece que o consumo prolongado de peixe-espada pode causar o acúmulo de mercúrio na corrente sanguínea ao longo do tempo. Se houver muito mercúrio na corrente sanguínea de uma mulher grávida, isso pode danificar o cérebro e o sistema nervoso em desenvolvimento de um bebê. Como resultado, sugerimos que você fique longe deste prato de peixe com alto teor de mercúrio se estiver esperando uma criança. Em quarto lugar, baiacu. Enquanto o baiacu pode não ser o peixe maior ou mais rápido que existe, sua capacidade de inchar e envenenar seus predadores o torna extremamente perigoso. O baiacu normalmente só infla quando se sente ameaçado, pois sua aparência inchada o faz parecer uma bola gigante de espinhos, o que não é exatamente apetitoso para um suposto predador. Além disso, seus espinhos contêm uma neurotoxina conhecida como tetrodotoxina, que pode causar paralisia, convulsões e até morte em humanos. Para piorar a situação, a neurotoxina não é apenas 1.200 vezes mais venenosa que o cianeto, mas também é tão abundante no baiacu que apenas um deles tem a capacidade de matar até 30 humanos adultos. Quando você considera ainda que não há antídoto para as neurotoxinas do baiacu, fica claro que eles provavelmente deveriam ser evitados. No entanto, existe uma iguaria japonesa conhecida como fugu que transforma o baiacu em um prato delicioso, tendo sido consumido pelos japoneses há mais de 2.000 anos. Desde 1958, a preparação do fugu tem sido fortemente regulamentada pelo Estado, e os chefes precisam obter uma licença para preparar o fugu. Isso envolve completar um aprendizado de 2 anos com um chefe fugu certificado e, em seguida, realizar um exame. As primeiras 2 horas do exame são escritas, mas depois há um componente de identificação do fugu de 3 minutos e um componente de preparação do fugu de 20 minutos. No entanto, considerando que apenas cerca de 35% dos candidatos passam na licença, certamente não é fácil de obter. Mesmo que esses chefes sejam altamente treinados, você sem dúvida estaria correndo um risco muito grande se optar por consumir um prato de fugu. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar em curtir. Sem mais delongas, vamos para o top 3. Terceiro lugar, peixe-leão. Enquanto os padrões vibrantes, as cores brilhantes e o formato interessante de um peixe-leão podem torná-los um dos peixes mais bonitos desta lista, isso certamente não os torna menos perigosos. Vindos dos oceanos Pacífico Sul e Índico, existem 12 espécies de peixes-leão, todos os quais se alimentam de camarões e peixes menores. No entanto, quando ameaçados, eles fazem uso dos espinhos venenosos que têm em suas costas, pelve e parte inferior, preenchidos com toxina. Ser picado por esses espinhos pode causar dor intensa, sudorese e, em casos extremos, dificuldade respiratória e paralisia em humanos. Felizmente, existe uma cura relativamente simples para picadas de peixe-leão: remover os espinhos e mergulhar a ferida em água quente para ajudar a quebrar as toxinas. Se este tratamento for realizado, a dor da picada normalmente diminui após 1 ou 2 dias. No entanto, se não for tratada a tempo, a cura é muito menos eficaz.
O que torna o peixe-leão ainda mais preocupante é que eles são uma espécie invasora que aparece em densidades de mais de 350 peixes por hectare em alguns recifes. Eles se espalharam pela costa leste e pelo Mediterrâneo, o que é problemático porque não só não tem predadores fora do Indo-Pacífico, mas também tem um apetite voraz. Notavelmente, eles dizimaram cerca de 65% a 95% dos pequenos peixes endêmicos de Recife nas Bahamas em apenas um período de 30 anos. Como resultado, podemos esperar que os problemas relacionados a esses peixes agressivos continuem a aumentar se sua superpopulação não for resolvida logo. Segundo lugar, candiru. Encontrado nas profundezas da Amazônia, o candiru é um peixe muito pequeno, mas incrivelmente poderoso. Medindo cerca de 17 centímetros de comprimento e de cor clara, é muito difícil de detectar e é amplamente conhecido como um peixe-vampiro devido à sua tendência de nadar nas guelras de peixes maiores e viver deles como um parasita. No entanto, embora os relatórios sobre o assunto sejam estáveis, há muitas evidências anedóticas que sugerem que o candiru tem outro alvo, os humanos. Relatórios específicos indicam que os candirus têm uma tendência a nadar nas partes íntimas humanas, sendo as uretras o local de ataque mais comum. Disse que, uma vez lá, eles se prendem às paredes com farpas, e os espinhos penetram ainda mais se você tentar puxá-los para fora. Como resultado, embora existam alguns remédios sugeridos, muitos relatos históricos sugerem apenas cortar o membro agressor para se aliviar da dor. Felizmente, a evidência empírica real que atesta os ataques de candiru permanece limitada. Na verdade, muitos cientistas hoje acreditam que essas histórias foram sensacionalistas e que, se um candiru nadasse em suas partes íntimas, seria completamente por acidente, pois eles não sobreviveriam por muito tempo depois de terem feito isso. Independentemente disso, ainda sugerimos ficar longe das águas turvas da Amazônia, só por precaução. Afinal, você nunca sabe se uma candiru cruel fará de você seu próximo alvo. Em primeiro lugar, tubarão branco. Embora os grandes tubarões brancos não sejam tão perigosos quanto filmes como O Mandíbulas ou O Sharknado os fazem parecer, eles definitivamente ainda são um dos animais mais perigosos que existem. Medindo até 6 metros e normalmente pesando mais de 2,5 toneladas, é bastante claro que o grande branco é enorme. Sem surpresa, portanto, usa seu poder absoluto e 300 dentes serrilhados como vantagem para atacar presas como leões marinhos, focas, baleias com dentes pequenos e tartarugas marinhas, mas acontece que às vezes os humanos também entram no menu. E, embora os tubarões não gostem do sabor dos humanos, muitas vezes os confundem com focas. Depois de darem uma mordida e perceberem seu erro, eles geralmente nadam para longe. Infelizmente, essa é uma garantia bastante fraca, pois mesmo uma mordida é suficiente para mutilar gravemente ou até matar um ser humano. Com apenas cerca de 30 a 35 ataques de tubarões brancos ocorrendo por ano, as chances de vocês ficarem cara a cara com um são bastante baixas. Como resultado, se analisarmos os números, parece que realmente são os tubarões que deveriam ter medo de nós, porque se incluirmos todos os tipos de tubarões, os humanos matam um total de 100 milhões de todos os anos. Em outras palavras, entre 6,4% e 7,9% de toda a sua população. A principal razão para este abate de tubarões é graças à procura de sopa de barbatana de tubarão em muitos países asiáticos, onde é uma iguaria tão cara que apenas uma tigela pode custar mais de $100. Como resultado, esforços de conservação estão sendo feitos em todo o mundo para garantir que esses tubarões permaneçam em nossos oceanos e longe de nossos pratos. Isso é tudo o que temos para vocês hoje, obrigado a todos por assistir. Deixe-nos saber nos comentários abaixo quais peixes você achou mais perigosos, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e apertar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos mais recentes. Até a próxima!